Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 21. No coração de Kirigakuri, dentro da torre do Mizukage. Dentro do escritório do Mizukage, as duas figuras mais poderosas de toda a vila estavam presentes, o terceiro Mizukage e o ancião Genshi. Mizukage-sama, aqui está o relatório financeiro deste trimestre para Kirigakuri. O ancião Genshi era o responsável pela administração da vila. Em outras palavras, tudo que não estivesse relacionado a operações militares diretas estava sob sua jurisdição. O terceiro Mizukage pegou a pilha de relatórios que lhe foi entregue e folheou as páginas. Isso foi rápido. Você trabalhou duro, ancião. Genshi deu um breve sorriso. E sem problemas. É meu dever. O terceiro Mizukage abaixou a cabeça, examinando os registros financeiros da vila referentes ao trimestre. Quanto mais lia, mais solene se tornava seu rosto já enrugado. Ao analisar os números, ele questionou cada questão, uma por uma. Por que nossa receita ainda é tão baixa? Houve um aumento de apenas 4% em relação ao último trimestre. Lembro que, excluindo a patrulha de fronteira e a Ambu, temos mais de 10.000 shinobi em atividade. O ancião Genshi respondeu, Mizukage-sama, o número de missões disponíveis no País da Água é limitado. Não importa quantos shinobi mobilizarmos, se não houver missões para cumprir, não faz diferença. Ao ouvir isso, o terceiro Mizukage sentiu um peso no peito. Tendo vivido na Terra da Água por décadas, ele sabia muito bem o quão pobre era a nação. Ao contrário de Konogakakure e outras grandes vilas shinobi do continente, que ocasionalmente aceitavam missões de países vizinhos, Kirigakure era separada do continente por um vasto oceano. A distância por si só tornava difícil e inconveniente garantir missões externas. Além disso, Kirigakure mantinha há muito tempo uma política isolacionista rigorosa. Quase todas as missões eram encomendadas dentro do próprio país. Outro problema era que o governo do País da Água não permitia que Kirigakure se envolvesse em assuntos domésticos. No entanto, assassinatos de alto perfil e missões políticas, tarefas normalmente atribuídas a recompensas de rank S e A, eram precisamente as mais lucrativas. Agora, o problema central era que o suprimento interno de missões de Kirigakure estava acabando. Essa fonte de renda era uma das principais fontes de renda da vila. Quanto às outras, o terceiro Mizukage virou as páginas seguintes, examinando os relatórios detalhados de renda. A arrecadação de impostos pessoais estava diminuindo. Ele nem precisava perguntar ao ancião Genshi o motivo. Ele já sabia o motivo. Essa fonte de renda vinha diminuindo há algum tempo. E a causa raiz? A névoa sangrenta. Desde a época do primeiro Mizukage, Kirigakure impôs um regime autoritário e rigoroso, mas a era da névoa sangrenta levou isso ao extremo. Sob tais condições opressivas, o povo de Kirigakure tinha pouca vontade de constituir família. A taxa de mortalidade era alta, e aqueles que desejavam partir, apesar das políticas isolacionistas da vila e do risco de serem capturados pelas patrulhas de fronteira, estavam dispostos a correr o risco. A intenção original por trás da política da névoa sangrenta do terceiro Mizukage era cultivar uma força shinobi de elite e reduzir a pressão financeira. Quaisquer outros benefícios que isso trouxesse eram meramente secundários. O motivo fundamental? Falta de dinheiro. Desde a implementação da política da névoa sangrenta, o número de shinobi ativos de fato diminuiu, e a capacidade de combate individual melhorou. Mas Kirigakure só piorou. Com menos pessoas, não só a receita tributária pessoal caiu, como também os impostos agrícolas e pesqueiros diminuíram. A receita tributária comercial? Pior ainda. Depois de analisar a receita, ele passou para as despesas. No papel, os gastos gerais de Kirigakure vinham diminuindo constantemente. Naturalmente, como uma vila shinobi, a maior parte de suas despesas era destinada ao pagamento de seus shinobi e à manutenção de seus equipamentos. Os salários do shinobi de Kirigakure eram os segundos mais altos entre as 5 grandes vilas shinobi, perdendo apenas para Konoha. Eram inegavelmente altos. Afinal, quando você exige que seus shinobi arrisquem suas vidas, você não pode esperar que eles façam isso de graça. O terceiro Mizukage ainda tinha seu orgulho. Então, embora Kirigakure fosse tão pobre quanto Tsunagakure, nenhum rio foi cortado dos salários dos shinobi. Entretanto, com a diminuição do número total de shinobi, essa despesa estava naturalmente diminuindo. No entanto, as despesas secretas, aquelas que o terceiro Mizukage conhecia muito bem, não haviam diminuído nem um pouco. Na verdade, vinham aumentando. Enquanto isso, as receitas ocultas estavam secando. Aquele bastardo, Fubuki. O terceiro Mizukage estreitou os olhos. É hora de avisá-lo. Sua ganância cresceu descontroladamente. Fubuki se referia a Fubuki Suikazan, o líder da Ambu de Kirigakure e membro dos 7 espadachins ninja da névoa. A maior parte dos negócios secretos e indizíveis da vila passavam por suas mãos. Deixando de lado os relatórios financeiros irritantes, o terceiro Mizukage soltou um longo e cansado suspiro. O velho ditado estava certo. O dinheiro causa problemas até mesmo ao mais poderoso guerreiro. Mesmo ele, uma relíquia viva da era dos estados combatentes, o Mizukage que estava no topo da hierarquia de Kirigakure, não conseguia conjurar riqueza do nada. Nem todos os Kage eram como o quarto Kazekage. Abaixo dos relatórios financeiros havia outro documento, um da Academia Shinobi. O terceiro Mizukage pegou-o casualmente, dando uma olhada nas avaliações dos alunos daquele ano. O diretor da academia era um dos seus e sabia exatamente o que priorizar. Assim, as informações mais cruciais foram colocadas logo no início. Os melhores alunos classificados por talento e habilidade. Karatashi Agura é força, nível Chunin, ainda não Jounin. Potencial. Ozuki Mangetsu, força, Chunin. Potencial, Elite Jounin. O terceiro Mizukage mal leu o resto antes de passar para os registros individuais dos alunos. Um garoto de 7 anos prestes a se tornar um Jounin. Outro garoto de 7 anos já no nível Chunin.
Seus pensamentos se voltaram para a garotinha do clã Terumi Mei, cuja formatura antecipada ele havia aprovado recentemente. O terceiro Mizukage não tinha certeza se deveria se sentir satisfeito ou preocupado. Por um lado, após décadas, a política da névoa sangrenta finalmente estava dando resultados. Só com Yagura, Mangetsu e Mei, a próxima geração de Kirigakuri seria, sem dúvida, formidável. Mas por outro lado, todos os três vieram de clãs de linhagens poderosas. E mais um Ozuki. Toque, toque. A voz do terceiro Mizukage era firme. Entre. A porta se abriu e um homem idoso entrou. Ao ver o Mizukage e o Genshi ancião, ele os cumprimentou respeitosamente. Mizukage-sama. Genshi ancião. O terceiro Mizukage olhou para cima, surpreso com o visitante. Karatashi, o que o traz aqui hoje? Sente-se e tome um chá. O ancião Genshi lançou um olhar curioso para o chefe do clã. Ao contrário do clã Ozuki, o clã Karatashi não mantinha uma relação abertamente antagônica com o Mizukage. Ainda assim, para evitar suspeitas, o líder do clã raramente visitava a torre do Mizukage, exceto para assuntos oficiais. Depois de alguma conversa fiada, Karatashi finalmente revelou seu verdadeiro propósito. O terceiro Mizukage e o ancião Genshi trocaram olhares. Você quer oferecer seu neto como anfitrião do Três Caudas? Sim. Capítulo 22. O terceiro Mizukage virou a ampulheta em sua mesa, continuando a revisar o arquivo de Yagura enquanto deliberava sobre essa decisão crítica. A idade desacelera a mente, diminuindo a eficiência. Para combater isso, o terceiro Mizukage desenvolveu um hábito, manter uma ampulheta em sua mesa. Sempre que ele enfrentava uma decisão difícil, ele a mudava, dando a si mesmo um tempo determinado para pensar. O ancião Genshi permaneceu sentado, imóvel e silencioso, como se tivesse cochilado. Grão por grão, a areia escorreu, acumulando-se no fundo, até o último grão cair. O terceiro Mizukage colocou a pasta de lado e esfregou a ponta do nariz, ainda indeciso. Ancião, qual é a sua opinião? Assuntos ninjas não são para mim decidir, Mizukage. O ancião Genshi falou sem hesitação, plenamente consciente dos limites de sua autoridade. No entanto, se você perguntar minha perspectiva, se o Três Caudas encontrar um Jinchuriki adequado, podemos eliminar o custo de manutenção da unidade de selamento Três Caudas. O Três Caudas não estava nadando livremente nos lagos do País das Águas. Nenhuma vila Shinobi toleraria ou permitiria que uma besta com cauda ou seus Jinchuriki vagassem livremente. Muita liberdade trazia desastre. Se um Jinchuriki fosse imprudente e acabasse capturado, tanto ele quanto a besta com cauda, por outra vila, não haveria ninguém para culpar além dele mesmo. Assim, sem um Jinchuriki para contê-lo, o Três Caudas estava sob estrita vigilância. Kirigakuri não podia se dar ao luxo de deixá-lo simplesmente nadar para o oceano. Se eles perdessem o Três Caudas de vista e ele fosse levado para o mar, com quem eles iriam reclamar? Atualmente, Kirigakuri havia posicionado centenas de Shinobi perto do lago onde o Três Caudas estava confinado, mantendo uma vasta barreira de selamento ao redor dele. As etiquetas de lacre não eram baratas, e as etiquetas necessárias para conter o Três Caudas não eram medidas em folhas individuais, elas eram usadas em grandes quantidades. Os custos eram astronômicos, insustentáveis. E por que eles tiveram que comprá-los? Como Kirigakuri carecia de técnicas de selamento robustas, eles estavam muito atrás das outras 4 grandes vilas em termos de desenvolvimento de Jinchuriki. No momento, Kirigakuri e o Três Caudas estavam presos em uma trégua desconfortável. Enquanto nenhum dos dois perturbasse o outro, nenhum desastre ocorreria. Mas ainda assim, as centenas de Shinobi posicionados no lago, caçadores de focas e unidades de combate, estavam consumindo recursos sem contribuir com nada em troca. E não foi uma despesa pequena. A mesma situação se aplica aos Seis Caudas. O terceiro Mizukage reabriu os registros financeiros, virando para a página detalhando as despesas das unidades de selamento da besta com cauda. Os números impressionantes na parte inferior da página influenciaram sua decisão. Em mais 2 anos, aquela criança, o Takata, estaria pronta. Seu corpo e chakra teriam se adaptado o suficiente para servir como Jinchuriki dos Seis Caudas. O dreno financeiro pelo menos teria um fim à vista. Se o filho do clã Karatashi se mostrasse capaz, então o Três Caudas poderia ser selado imediatamente. Liberar mão de obra e recursos, ao mesmo tempo em que ganha 2 Jinchuriki controláveis em preparação para a próxima grande guerra ninja, seria uma vantagem significativa. O terceiro Mizukage bateu os dedos na mesa. 3 figuras apareceram de repente no escritório. Anbu de Kirigakuri. O Shinobi mascarado ajoelhou-se respeitosamente. Mizukage-sama, suas ordens. Vá até a residência dos Karatashi. Traga Karatashi Yagura até mim. Quero avaliar pessoalmente se ele é adequado para se tornar um Jinchuriki. Sim, Mizukage-sama. Sem hesitação. Sem dúvida. A Anbu sob o terceiro Mizukage operava de forma diferente daquela sob o comando de Oshigaki Fubuki. Esses Shinobi respondiam apenas ao Mizukage, executando ordens com absoluta eficiência, desconsiderando suas próprias vidas se necessário. Num instante, os 3 Anbu desapareceram. Parecia que a criança tinha potencial. O ancião Genshi riu baixinho. Excelente Mizukage. Se o Três Caudas tiver um Jinchuriki de verdade, nossa carga financeira será significativamente reduzida, liberando recursos para assuntos mais urgentes. O terceiro Mizukage deu um grunhido evasivo. Genshi não se incomodou com a falta de entusiasmo. Seu antigo camarada sempre fora frio assim. Décadas de trabalho conjunto haviam deixado clara a dinâmica deles. Construção, agricultura. Tantos departamentos vêm até mim em busca de financiamento. Mas o tesouro é o que é, não tenho mais nada para dar a eles, então simplesmente os evito. O terceiro Mizukage permaneceu em silêncio por um tempo antes de finalmente falar. Ancião, tenho outros planos para esse dinheiro. O sorriso de Genshi endureceu, e seu tom de voz ficou mais grave. Entendo. Muito bem.
Ele não perguntou para onde os fundos estavam indo. Como supervisor financeiro de Kirigakuri, ele já sabia. O terceiro Mizukage estava se preparando para a guerra. A maior parte do dinheiro já havia sido canalizada para adquirir armas e suprimentos. Yagura não esperava encontrar o Mizukage tão de repente. Seu avô, o ancião do clã Karatashi, instintivamente se posicionou na frente de Yagura, observando os 3 Zambu com cautela. Só Yagura? Sim. Estas são ordens diretas do Mizukage. Estamos apenas seguindo instruções, ancião Kokitsu. Por favor, não complique isso para nós. A expressão de Kokitsu se obscureceu. Ele se virou para avaliar a reação de Yagura, apenas para encontrar o garoto encarando as máscaras do Zambu com curiosidade. A irritação do ancião aumentou. Com um estrondo, ele deu um tapa na cabeça de Yagura. Mostre um pouco de seriedade, garoto. Ai, vovô. Yagura esfregou a cabeça e passou pelo avô, indo em direção ao Ambu. Relaxa, vovô. Nosso clã não tem nada contra o Mizukage. É só uma reunião, não uma execução. Comparado a clãs como Ozuki ou Kaguya, o clã Karatashi tinha um relacionamento relativamente amigável com o terceiro Mizukage. Yagura duvidava muito que o Mizukage se rebaixasse a ponto de tramar contra uma mera criança. Não era como se ele tivesse dinheiro para roubar, ou uma beldade para sequestrar. Quem sabe? Talvez ele goste de mim e eu possa comer uma refeição de nível Mizukage. Os 3 Zambu. Suas máscaras escondiam suas expressões, mas eles estavam, sem dúvida, sem palavras. Esse garoto realmente tinha coragem. Mesmo eles nunca tiveram o privilégio de jantar à mesa do Mizukage. Não é de se admirar que Kokitsu parecesse tão exasperado ao falar sobre seu neto mais cedo. Criança problemática. Kokitsu soltou um suspiro, exausto demais para ficar com raiva. Seu pirralho. As palavras de Yagura não estavam totalmente erradas. Não havia perigo real em visitar o Mizukage. Resignado, ele acenou com a mão. Permissão concedida. Yagura comemorou e deu um tapinha no Ambu com a máscara de gato. Certo, certo, vamos lá. Pela primeira vez, a Ambu perdeu completamente a compostura sob as máscaras. Por que esse garoto parecia tão animado? Capítulo 23. Sou voz, sou voz, sou voz. O escritório do Mizukage estava estranhamente silencioso. O terceiro Mizukage cuidava da papelada enquanto o ancião Genshi permanecia sentado de olhos fechados, descansando. O retorno da equipe Ambu causou um certo reboliço, algo que o terceiro Mizukage imediatamente percebeu. Seu olhar penetrante percorreu os 3 Ambu que retornavam. Deveriam ser 4, mas apenas 3 estavam diante dele. Suas sobrancelhas franziram em desgosto. Onde ele está? O Ambu mascarado de gato hesitou um pouco antes de responder. Sua voz não tinha o frio distanciamento habitual esperado de um Ambu. Karatashi Yagura, ele está nos seguindo. Percebendo a instabilidade em seu tom, o Ambu imediatamente fechou a boca e abaixou a cabeça. A carranca do terceiro Mizukage se aprofundou. Quando ele estava prestes a repreendê-los, uma leve, porém distinta, assinatura de chakra surgiu do lado de fora da porta. Presa? A voz de uma criança? O terceiro Mizukage ergueu uma sobrancelha, seu olhar se voltando para a sombra projetada na porta. Lá fora, Yagura retraiu seu chakra de liberação de relâmpagos, ofegando levemente enquanto permanecia em pé diante da porta entreaberta. A placa na parede, exibindo as palavras Escritório de Mizukage em caracteres simples, mas imponentes, fez seu coração disparar de excitação e tensão. Ele entrou. Originalmente, Yagura planejara agir com compostura e observar a disposição da sala. Mas, no momento em que entrou, seu olhar foi involuntariamente atraído diretamente para o velho sentado atrás da mesa. Aquilo não era nada parecido com o rosto mais jovem e semicerrado que ele lembrava da primeira cúpula dos 5 Kages do anime. 40 anos se passaram desde aquele encontro. O rosto sob o chapéu Mizukage era envelhecido e cansado. Seu manto Mizukage pendia frouxamente sobre os ombros, como se seu corpo não pudesse mais suportar o peso. Mas seus olhos eram mais aguçados do que qualquer um que Yagura já vira. Perfurantes inquisitivos, fixos nele com foco inabalável. Então este foi o terceiro Mizukage. Yagura sentiu uma mistura de nervosismo, excitação, curiosidade e até um pouco de confusão ao encarar o Mizukage de frente. A reação surpreendeu o terceiro Mizukage. Esse menino, ele não é uma criança comum. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da sala e nenhum dos lados fez nenhum movimento. Finalmente, o terceiro Mizukage quebrou o silêncio, cruzando as mãos sobre a mesa. Você é Karatashi Yagura? Yagura se endireitou, sua tentativa de manter a seriedade parecendo artificial. Sim, terceiro Mizukage. O Mizukage assentiu levemente. Você acompanhou o ritmo da Ambu sozinho? Ele não foi escoltado, ele seguiu atrás e ainda assim chegou ao mesmo tempo. Embora fosse um pouco difícil de acreditar, o Mizukage queria confirmação. Seu olhar se voltou para os 3 Ambu parados em silêncio ao lado. Eles assentiram sutilmente. Os olhos profundos e ilegíveis do terceiro Mizukage penetravam Yagura, tornando impossível dizer o que o velho estava pensando. Pela primeira vez, Yagura sentiu algo desconhecido, verdadeira incerteza. Nem mesmo no dia em que chegou a este mundo ele sentiu uma sensação tão avassaladora de desconhecido. Toque, toque, toque. Seu corpo ficou tenso involuntariamente, gotas de suor se formando e escorrendo por sua têmpora. Vendo sua reação, os 3 Ambu trocaram olhares, todos com o mesmo pensamento. Então ele não é realmente um monstro. Afinal, eles tinham acabado de testemunhar um garoto de 7 anos igualando a velocidade de um jonin de nível Ambu. Só isso já era o suficiente para abalá-los profundamente. Uma criança de 7 anos acompanhando o ritmo da Ambu? Quem diabos acreditaria nisso? A atmosfera tensa continuou. Yagura soltou um suspiro lento, engolindo a resposta excessivamente formal que havia planejado dar.
Droga, por que estou nervoso? Se os outros descobrissem que dei uma resposta tão rígida e adequada, como eu manteria minha reputação de chefe? Com sua habitual confiança descarada, Yagura avançou, aproximando-se da mesa do Mizukage. 5 passos, 4 passos, 3 passos, 2 passos, 1 passo. Parado diante do Mizukage, ele levantou a cabeça e encontrou o olhar profundo e penetrante do velho. E então, ele fez algo que deixou todos na sala completamente sem palavras. Yari, terceiro Mizukage, disse Yagura, sorrindo sem remorso. Como esperado, os Zambu da nossa vila são muito superiores aos shinobi comuns. Foi difícil acompanhá-los. Ele inclinou a cabeça, brincando. Diga, terceiro Mizukage, este seu assento. Você está nele há décadas. Seu sorriso irônico se alargou. Eu também gostaria de sentar. O que você acha? Guarda um lugar para mim no futuro? Os 3 Zambu e o ancião Genshi sentiram suas mentes explodirem como 6 bilhões de bombas de papel explodindo simultaneamente. Esse garoto, ele acabou de dizer o que eu acho que ele disse? Ele acabou de dizer casualmente ao terceiro Mizukage que quer seu assento? Isto não era Konogakakuri, onde o terceiro Hokage simplesmente bagunçaria o cabelo de uma criança e diria, trabalhe duro e talvez um dia você seja Hokage. Este era Kirigakuri. Interessante. Se um shinobi adulto tivesse dito algo assim, o terceiro Mizukage teria ordenado sua execução na hora. Mas este era apenas um menino de 7 anos. Não fazia sentido levar a sério as palavras de uma criança. Embora um pouco descontente, o Mizukage soltou uma risadinha fraca. Então você me chama de terceiro Mizukage pirralho do Karatashi? Yagura, vendo que não havia sido punido imediatamente, ficou mais ousado. Cabelo azul, olhos roxos. Meu nome é Yagura, lembre-se. Que absurdo! Todas as crianças em Kirigakuri são assim agora? O Mizukage sentiu o peso da diferença geracional. Ele não conseguia acompanhar, mas ele não tinha tempo para discutir com uma criança. Indo direto ao ponto, ele perguntou. Você sabe por que eu te chamei? O Jinchuriki de 3 caudas. Sua resposta confiante fez o Mizukage levantar uma sobrancelha. Você entende o que isso significa? Para a vila, uma besta com cauda é uma arma de guerra. E somente selando-a dentro de um Jinchuriki essa arma pode ser controlada e usada corretamente. Yagura cerrou o punho, seus olhos brilhando de determinação. Para mim, a besta com cauda significa poder. Se eu conseguir dominar esse poder, ficarei mais forte. Ele não apenas entendeu, mas entendeu muito bem. Foi como entregar uma prova que valia 100 pontos, mas tirar 150. Pela primeira vez, o Mizukage ficou genuinamente intrigado. Você deseja dominar o poder de uma besta com cauda? Grandes palavras para alguém tão pequeno. Na história, apenas Seiju Hashirama e Uchiha Madara realmente conseguiram. Mas o Mizukage não podia negar, ele sentia algo por aquele garoto. Algo elétrico. Uma coceira como se 1000 formigas rastejassem sob sua pele. Se ao menos esse pirralho tivesse nascido alguns anos antes, ele já podia sentir a iminência da terceira grande guerra ninja. Com mais alguns anos, Yagura poderia ter sido uma grande força para Kirigakuri. Uma semana. Vou mandar o esquadrão de selamento se preparar para a transferência da besta com cauda. Sem hesitação. Independentemente de Yagura ter sucesso ou não, o 3 caudas seria um recurso valioso. O Mizukage sorriu ironicamente para o pirralho pequeno e audacioso à sua frente. Tente não morrer, quarto Mizukage. Tão cedo? Yagura mal teve tempo de processar isso. Mas isso foi bom. Ao encontrar o olhar do velho, seu sorriso se alargou. Você também, terceiro Mizukage, velho. Capítulo 24. Uma semana passou num piscar de olhos. A notícia de que os Jinchuriki do 3 caudas finalmente foram encontrados se espalhou como fogo pelas ruas de Kirigakuri. Nunca subestime um ninja. Quando se trata de reunir informações, os shinobi são profissionais absolutos. Embora o terceiro Mizukage tenha tentado manter o segredo e não divulgado oficialmente a informação, a mobilização massiva de ninjas em direção à parte norte do País da Água tornou impossível se esconder. Quase todo o corpo de caçadores foi mobilizado. Uma operação de tamanha magnitude não poderia passar despercebida. O que poderia exigir uma mobilização tão grande de shinobi no norte? Se fosse uma invasão inimiga, o corpo de selamento não estaria envolvido. A maioria dos Chunin e ninjas de nível superior da névoa sabiam que o 3 caudas estava selado na região norte do País da Água. Juntando as peças, havia apenas uma conclusão lógica. Só havia uma verdade. A vila estava se preparando para selar o 3 caudas. E desta vez, em vez de simplesmente aprisioná-lo no lago, planejavam transferi-lo para um Jinchuriki. Mangetsu e seus 2 amigos souberam dos rumores por conta própria. Querendo saber mais, foram à biblioteca para aprimorar seus conhecimentos sobre o 3 caudas, as bestas com cauda e os Jinchuriki. Zabuza fechou o livro com um suspiro. Depois de absorver uma montanha de novas informações do zero, suas pálpebras pesadas já começavam a fechar. Deixando o livro de lado, ele tentou se acordar com um novo assunto. Falando nisso, já faz um tempo desde a última vez que vimos Yagura. Ele não está morto, está? Mangetsu olhou feio para ele. Ei! Ele deveria estar vivo, respondeu Onimi Kaede, ainda concentrado no livro. Entre os 3, ele era o tipo estudioso. Mangetsu riu baixinho e tomou um gole d'água, suprimindo a vontade de lutar contra Zabuza ali mesmo. Ele virou a palma da mão e perguntou. Como você sabe? Eu o encontrei há 2 dias. Onde? No mercado fazendo recados. Zabuza inclinou a cabeça, perplexo. Por que 2 jovens mestres como você precisariam fazer recados no mercado? Ele sempre presumiu que apenas crianças de famílias pequenas e comuns, como a dele, tinham que fazer esse tipo de coisa. Não é nada de especial, respondeu Kaede. Parecia que Yagura estava sendo punido pela família. Punido? Não é de surpreender. Ei!
Mangetsu acenou para que se aproximassem e sussurrou. Vocês acham que Yagura sabe sobre isso? Sobre toda essa coisa dos Jinchuriki? Zabuza lançou-lhe um olhar de puro desdém. Seu cérebro caiu na privada e foi jogado na descarga? Claro que ele sabe. Não tem como não saber. Mangetsu quase explodiu. Você é o desmiolado. Shi. Kaede apontou para a placa na estante ao lado deles. Silêncio na biblioteca. Tic. Mangetsu fez uma careta. Zabuza sorriu. Kaede suspirou, já exausto de lidar com eles. Mudando de assunto, ele disse. De acordo com minha família, o ritual de selamento acontecerá esta tarde. Mangetsu assentiu. Muitas pessoas do meu clã foram mobilizadas para isso hoje. Eu queria ver como é o selamento de uma besta com cauda, mas o velho não deixou. Além disso, ele parou de falar, mas fez um gesto sutil em direção ao teto. Haviam ninjas observando, monitorando cada movimento seu. Kaede assentiu seriamente e então olhou para cima também. Os olhos de Mangetsu se arregalaram. Você também? Kaede, sim. Mesma situação. Zabuza olhou ao redor e caiu na gargalhada. Ah, patético. Aposto que tem gente suficiente lá em cima para começar algumas rodadas. Mangetsu não negou a possibilidade. Cruzando os braços, resmungou. De qualquer forma, minha casa parecia uma mansão mal assombrada esta manhã, completamente vazia. Zabuza riu baixinho. Uma casa mal assombrada, hein? Bem, é a residência dos Ozuki. Combina com o tema. Você não precisava usar esse trocadilho horrível para me assassinar. Mangetsu estremeceu exageradamente. Acho que fiquei congelado. Terra norte da água, lago. Também conhecida como a piscina gigante do Três Caudas. Sem saber que seus 3 amigos ainda pensavam nele, Yagura estava agachado na margem do lago, esperando o corpo de selamento terminar seus preparativos. De onde ele estava, o lago se estendia infinitamente em todas as direções. Não havia margem à vista. Na superfície da água, inúmeros ninjas corriam de um lado para o outro. O corpo de selamento trabalhou para desfazer a barreira existente e preparar a nova. Enquanto isso, unidades de combate montaram armadilhas projetadas para enfraquecer o Três Caudas. Eles realmente colocaram uma barreira de vedação sobre todo esse lago? Yagura se virou para os 6 ninjas ao seu lado, estalando a língua em espanto. Caramba, o Três Caudas realmente se deu bem no mercado imobiliário. Conseguiu uma mansão inteira na Terra da Água sem pagar aluguel. Os 6 ninjas. Yagura continuou. Vocês compraram casas em Kirigakuri? Qual o tamanho delas? São caras? O salário de vocês ao menos cobre? Os 6 ninjas. Quer dizer, você deveria ter condições de comprar uma, certo? Com certeza a vila te paga bem. Se nem ninjas de alto escalão como vocês conseguem comprar uma casa, o que isso diz sobre o futuro de Kirigakuri? Ignorando o silêncio constrangedor, Yagura sorriu e torceu a faca. Afinal, vocês são os 7 espadachins ninja. A espada cortante, Juzubiva. As espadas do trovão, Kurozuki Raiga. A agulha de costura, Kuriarari Kushimaru. A lâmina explosiva, Munashi Jinpachi. As espadas gêmeas, Ozuki Shiren. E claro, um rosto familiar, a espada cega, Jinin Akebino. Só faltava uma pessoa, o grande espadachim, Fuguki Suikaze. Munashi Jinpachi, sempre irritado, retrucou. Calha a boca, pirralho. Você está me dando dor de cabeça. Kuriarari Kushimaru, usando um capacete ambu mascarado, murmurou ameaçadoramente. A boca desse garoto deveria ser costurada. Não precisa, brincou Yagura. Eu mesmo faço. Com um sorriso, ele fingiu fechar os lábios. Juzubiva olhou para ele e zombou. Que vergonha. As crianças de Kirigakuri sempre foram tão fracas? Quem sabe? Pensou Kurozuki Raiga. Mas se esse pirralho morrer depois, eu não vou ao funeral dele. De pé no fundo, Jinin Akebino permaneceu em silêncio, ouvindo, mas sem comentar. Ozuki Shiren, o mais quieto do grupo, simplesmente se concentrou em sua tarefa designada, proteger e monitorar Yagura. Yagura ficou em silêncio, olhando para a superfície parada e intacta do lago. Em apenas algumas horas, este lugar explodiria em uma das batalhas mais sangrentas que Kirigakuri já viu em anos. A mudança na atmosfera perturbou até mesmo os mais turbulentos espadachins. Com exceção de Shiren, o introvertido natural, o resto estava ansioso por ação. Munashi Jinpachi passou a olhar pelo grupo e rosnou. Onde diabos está aquele gordo Suikaze? Ele dormiu demais? Uma possibilidade real. Ele foi chamado pelo Mizukage, disse Juzubiva, cuspindo na grama. Talvez seus segredinhos sujos finalmente o tenham pego. Ha ha ha. Ah, isso eu adoraria ver, sorriu Kurozuki Raiga. Um funeral relâmpago de verdade pode até queimar um pouco da gordura dele. E por falar em pessoas desaparecidas, onde estava o Shigaki Kizami agora? Enquanto Yagura olhava para a mansão à beira do lago do Três Caudas, seus pensamentos vagavam para lugares desconhecidos. Capítulo 25. O tempo passou pouco a pouco. À medida que o sol passava do seu pico, ele descia gradualmente em direção ao oeste. No centro do lago, um shinobi ambu do clã Onimi olhou para o sol, avaliando sua posição antes de chamar um camarada próximo. São 14 horas. H1, hora de enviar o sinal. O shinobi da ambu, designado como H1, assentiu, pegou um sinalizador de sua mochila e o lançou para o céu. Bill. Um raio de luz surgiu do centro do lago. Bang. Sinal. Yagura sentiu a atmosfera ao seu redor mudar drasticamente. Os 6 membros dos 7 espadachins ninja da névoa, ao seu lado, seguravam suas armas com força, preparando-se para a batalha.
Nem mesmo Shinobi de nível Kage podiam subestimar uma besta com cauda, muito menos Jounin de elite como eles. Quando o primeiro sinalizador explodiu, equipes sensoriais posicionadas ao redor do perímetro imediatamente seguiram o plano, lançando seus próprios sinalizadores em sucessão. A operação para selar o Três Caudas havia começado. Uma batalha entre 1000 Shinobi da névoa contra uma besta com cauda. Não eram apenas os 7 espadachins ninja, todos os Shinobi presentes ficaram tensos, preparando-se para o combate. Garoto, é melhor você prestar bastante atenção. O monstro que está prestes a ser selado dentro de você. Bem, digamos que não é algo que se vê todo dia. Quem emitiu este aviso gentil foi Kushimaru Kuriarari. Em um instante, nós, os 7 espadachins ninja, estaremos na linha de frente. Não seremos capazes de protegê-los. Yagura sabia que essa suposta proteção era, na verdade, apenas vigilância. Sorriu para o seu conhecido e perguntou incisivamente. Então quem vai me proteger? Ele deu ênfase a esta palavra. Que criança sem graça. Não há nenhum traço de inocência infantil. Kushimaru não se deu ao trabalho de discutir. Em vez disso, virou-se e gritou. Z1. Forme um esquadrão e fique de olho nesse garoto. Atrás deles estava um esquadrão de quase 100 Shinobi, cada um usando as máscaras características da Anbu. Yagura tinha certeza de que aqueles não eram quaisquer Anbu, eles eram a elite da elite. O Shinobi designado da Anbu deu um passo à frente. Hai! Kushimaru, que não era de adoçar as coisas, lançou um olhar frio para Yagura e avisou. Não queremos derrubar o Três Caudas só para descobrir que nossos Jinchuriki estão desaparecidos. Jinpachi Munashi zombou. Kushimaru, pare de perder tempo com esse pirralho. A equipe de selamento está prestes a quebrar a barreira. Não preciso que você me diga isso. Sentado na grama, Yagura apoiou o queixo no joelho, com o olhar distante enquanto olhava para o lago. Izobu. Na superfície do lago, a equipe de selamento, centenas de Shinobi, já havia tomado suas posições. O primeiro passo da operação, quebrar o selo existente que atualmente prendia o Três Caudas e forçá-lo a emergir. Ao avistar o sinalizador, a equipe de selamento se moveu em perfeita harmonia, formando selos manuais. Rato, macaco, cachorro, carneiro. Selar, soltar. Um enorme e intrincado conjunto de selos vermelho-sangue brilhou na superfície do lago. Anteriormente escondido, ele se elevou rapidamente no ar, com sua estrutura se desfazendo do centro para as bordas. Ao mesmo tempo, uma sombra escura abaixo da parte central do lago começou a emergir, ficando cada vez maior. Cada esquadrão tinha pelo menos um membro equipado com um rádio de comunicação. Uma voz tensa ecoou pelos fones de ouvido. Assinatura de chakra massiva detectada. Coordenadas. Todas as unidades, recuem imediatamente. A besta com cauda está emergindo. Segundos depois, um rugido terrível irrompeu debaixo da água. Roar. Uma coluna enorme de água explodiu em direção ao céu junto com um uivo ensurdecedor. Uma fera colossal, do tamanho de uma montanha, irrompeu das profundezas, enviando ondas gigantescas através do lago. Yagura não tinha certeza se os Shinobi na área afetada haviam conseguido recuar a tempo. Alguns talvez já tivessem perdido a vida antes mesmo do início da batalha. Quando as ondas se acalmaram, a forma completa do Três Caudas foi finalmente exposta ao ar livre e aos olhos de todos os Shinobi presentes. Parecia uma tartaruga enorme, com o corpo inteiro revestido por uma carapaça azul acinzentada e pontiaguda. Apenas a cabeça e a barriga estavam expostas, enquanto 4 membros grossos e robustos a mantinham firmemente plantada na superfície da água. 3 caudas enormes e blindadas chicoteavam o ar atrás dele. Este era o Três Caudas. Ao ver a besta lendária diante dele, Yagura sentiu suor frio se formar em sua palma. O único olho exposto da fera examinou a multidão de pequenos insetos à sua frente. Ele já havia sido selado dentro de um Jinchuriki antes. No momento em que a barreira se rompeu, o Três Caudas entendeu, aqueles humanos pretendiam aprisioná-lo mais uma vez. Isso nunca mais aconteceria. Roar. A fúria tomou conta da besta com cauda. Ela rugiu em desafio, reunindo uma enorme esfera de água diante de sua boca, quase metade do tamanho do seu corpo. Técnica de ocultação na névoa. Enquanto o Três Caudas investia contra ele, os Shinobi da névoa entraram em ação conforme o plano. Uma névoa espessa envolveu o campo de batalha, escondendo o Shinobi da vista da fera. Quartel-General de Comunicação. Unidade de Liberação de Gelo. Preparem-se para o combate. A segunda fase da operação de selamento, a imobilização do Três Caudas, estava prestes a começar. Bem na frente da formação estava a Unidade de Liberação de Gelo. Liderando-os estava Yuki Murasaki, a atual líder do clã Yuki. Como seu nome sugeria, ela tinha um cabelo curto e roxo impressionante. Entendido. Com um piscar de olhos, ela se reassentou diretamente em frente ao Três Caudas, de pé, impávida e com um sorriso confiante no rosto. Suas mãos percorreram selos, enquanto o chakra fluía ao seu redor. Roar. O Três Caudas lançou um canhão de água devastador em direção às forças da névoa. Liberação de gelo. Os outros usuários da liberação de gelo não se moveram. Murasaki sozinho deu um passo à frente para lidar com o ataque. Com foco nítido, seus olhos se estreitaram. Seu chakra disparou e a temperatura ao redor dela despencou. Com um único passo na superfície do lago, o gelo se espalhou sob seus pés, congelando rapidamente a água. Partículas invisíveis de gelo condensaram-se da névoa ao redor. Céu congelado. Uma ventania gélida avançou, colidindo com o canhão de água. O vento congelante rapidamente envolveu o ataque maciço em gelo sólido, neutralizando seu ímpeto antes que pudesse atingir. A esfera congelada caiu no lago, inofensiva. O feito de Murasaki eletrizou o Shinobi da névoa. Eles testemunharam isso em primeira mão. Esse monstro não era invencível. Mesmo como líder do clã, gastar uma quantidade tão grande de chakra era exaustivo.
mas ela se recusou a demonstrar fraqueza. Em vez disso, levantou a mão e ordenou: Unidade de liberação de gelo. Mostrem a essa tartaruga enorme como é não conseguir se mexer. Sem hesitar, os Shinobi sincronizaram seus selos de mão. Liberação de gelo. Centenas de raios azul-gelo dispararam em direção ao Três Caudas. Gelo espesso formou-se rapidamente onde eles atingiram, envolvendo seus membros e caudas. A fera outrora poderosa se viu imobilizada, presa em camadas de contenções glaciais. O Três Caudas rugiu de frustração, mas os Shinobi não tinham intenção de parar agora. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Segundo passo e selar o Três Caudas concluído. Esquadrão de batalha, avancem. Ao comando, os 6 membros dos 7 espadachins ninja desapareceram em um instante. Tão rápido, no momento em que a ordem foi transmitida pelo rádio, todos os 6 já haviam se movimentado. E Agura só percebeu o desaparecimento deles depois de vê-los desaparecer diante dos seus olhos. Quando ele os avistou novamente, eles já estavam avançando em direção ao Três Caudas, suas costas se distanciando rapidamente da costa onde ele estava. Estilo fogo, jutsu de fogo do dragão. Estilo do vento, grande avanço. Estilo relâmpago, ataque do trovão. Estilo lava. Estilo de gelo, 1000 Senbon de gelo. Todos os ninjas disponíveis, exceto aqueles em missão, foram enviados pelo terceiro Mizukage. Mais de 1000 ninjas da névoa chegaram. Jutsus de fogo, vento e relâmpagos caíram como uma tempestade torrencial, combinando-se com várias técnicas de Kekkei Genkai, atingindo Três Caudas sem hesitação. Usuários do estilo água e do estilo terra lançavam etiquetas explosivas, shurikens gigantes de moinho de vento, bombas de luz, todos os tipos de ferramentas ofensivas que tinham. Preso e incapaz de se esquivar, o Três Caudas rugiu de dor e fúria quando a barragem atingiu as partes expostas de seu corpo além da camada de gelo. Sim, está funcionando. Continuem atacando. Não deixem escapar. Kuriarari Kushimaru foi o primeiro entre os 7 espadachins ninja a chegar ao campo de batalha. Com seu corpo esguio, ele serpenteou entre os membros enormes do Três Caudas, pousando suavemente na superfície do lago depois de armar sua armadilha. Com um puxão forte de sua espada longa, no ibari, o fio de aço enfiado em seu punho se apertou. Técnica de espada longa, aranha de terra. O fio ultra-resistente subiu à superfície, formando uma chura sob as 4 patas do Três Caudas. Com um puxão rápido, a malha de aço se contraiu, cortando o gelo e apertando os membros da fera, prendendo-os no lugar. Iramekarei, desbloquear. Ozuki Shiren saltou alto no ar, as bandagens se desfazendo de sua enorme espada de lâmina dupla. Iramekarei. Uma construção de chakra se materializou e caiu sobre as caudas do Três Caudas. Logo atrás, Juzubiva e Jinin Akebino balançaram suas lâminas em outras 2 caudas. À distância, Kurozuki Raiga cravou suas lâminas relâmpago gêmeas no lago, liberando uma onda de chakra mais forte do que qualquer outro usuário do estilo relâmpago presente. Técnica da lâmina relâmpago, portão do trovão. 2 relâmpagos dispararam para o céu, deixando as nuvens carregadas em um negror. Em instantes, bum! 2 enormes raios caíram, atingindo Três Caudas diretamente. O Três Caudas uivou em agonia, debatendo-se violentamente e quebrando os restos de gelo que o continham. A besta colossal então saltou alto no ar, curvando seu corpo enorme em uma forma de roda apertada. Uma técnica que mais tarde seria oficialmente chamada de Torre de Balas Saltitantes de Agura. A fera caiu com tudo na superfície do lago, seu imenso corpo girando em alta velocidade enquanto avançava direto para as fileiras dos ninjas da névoa. Arg! Dispersem-se! Não se agrupem! Com os ninjas da névoa cercando por todos os lados, não havia escapatória. Por onde ele passava, deixava devastação em seu rastro. Estilo de fogo, grandes bombas de chamas. 3 ninjas da névoa da divisão de combate estilo fogo coordenaram seu ataque, prevendo a trajetória do Três Caudas e lançando enormes ondas de fogo na fera que se aproximava. O timing deles foi perfeito. As chamas atingiram em cheio, mas a rápida rotação do Três Caudas gerava uma intensa pressão de vento, enquanto a água ao redor de seu corpo amortecia as chamas, reduzindo sua eficácia. O jutsu de fogo mal deixou marcas em sua casca dura. Não está funcionando. O estilo fogo é ineficaz. E pior, o Três Caudas estava indo direto para eles. Os 3 ninjas da névoa imediatamente cessaram o ataque e se dispersaram. Momento perfeito. Todos vocês, brasinhas irritantes, saiam da minha frente. Munashi Jinpachi se manteve firme, encarando diretamente o Três Caudas que estava atacando. Técnica da lâmina explosiva, devastação explosiva. Balançando sua lâmina, a lâmina explosiva, Shibuki, ele desenrolou um pergaminho forrado com inúmeras etiquetas explosivas, formando uma enorme armadilha no caminho da fera. O Três Caudas, incapaz de discernir o que estava ao seu redor no meio do percurso, caiu direto na rede mortal. Jinpachi já havia cortado a parte do pergaminho, saltando para trás para evitar o raio da explosão. Besta tola, ele zombou formando um selo de mão. Detonar. Bum, 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 bum. Milhares de explosivos explodiram em uma cadeia contínua de explosões ensurdecedoras, enviando enormes ondas de choque pelo lago. Jinpachi recuou para se juntar aos seus companheiros. Isso deve desacelerar. Veremos. Juzubiva olhou feio para o Três Caudas, sua lâmina do carrasco lascada durante o confronto anterior. Estalando a língua, ele murmurou: a carapaça dessa coisa é dura. Jinin Akebino gargalhou. Ha. Juzo, não tem sangue para sua espada se regenerar. As explosões diminuíram gradualmente, deixando para trás uma névoa espessa sobre o campo de batalha. O silêncio caiu sobre o vasto lago, apesar da presença de 1000 ninjas e uma besta com cauda colossal. Então o rádio estalou. Chakra massivo detectado. Fiquem atentos. O Três Caudas ainda está de pé. Unidade estilo vento, limpem a névoa.
Entendido. Usuários do estilo do vento levantaram uma rajada para dispersar o vapor de água remanescente. Estilo do vento, explosão de tempestade. Quando a névoa se dissipou, a forma maltratada, mas inflexível do Três Caudas emergiu. Ainda está de pé? Pior ainda, uma enorme esfera de chakra estava se formando na frente de sua boca. Droga! É uma bijudama. Parem com isso agora. Estilo lava. Quase 100 membros do clã Terumi cuspiram um líquido amarelo espesso e ácido em direção ao Três Caudas. Mas a água na frente da besta subiu, formando primeiro uma imponente parede de água? Então ele mudou, assumindo a forma de uma superfície reflexiva semelhante a um espelho. O quê? De longe, Yagura se levantou em choque. A arte do espelho d'água. Um jutsu desconhecido. Atrás de Yagura, o agente Ambu designado H1, designado para protegê-lo, voltou seu olhar para o coração do campo de batalha. O mesmo número de ninjas, espelhados. O mesmo lava jutsu, espelhado. Cada ninja e jutsu refletido no espelho d'água foi perfeitamente duplicado. E então voltou para cima deles. Duas torrentes idênticas de ácido colidiram no ar, neutralizando-se completamente, antes de caírem inofensivamente no lago. O que? Enquanto os ninjas da névoa cambaleavam com o choque do espelho d'água, a bijudama do Três Caudas estava completa. E demitido. Capítulo 27. A bijudama foi disparada do Três Caudas, indo direto na direção dos ninjas da névoa reunidos diante dela. Uma enorme esfera de chakra, quase tão grande quanto a própria fera, avançou sobre eles com uma força incontrolável. Para os ninjas da névoa pegos em sua trajetória, a presença pura e opressiva da morte era algo que somente eles podiam verdadeiramente compreender. Saindo do pânico inicial, os ninjas da névoa, junto com o centro de comando, soltaram um grito desesperado e ensurdecedor. Dispersem-se. Agora. Unidade de liberação das trevas. Sigam as ordens e posicionem-se. Naturalmente, ao elaborar seu plano de batalha, a névoa se preparou para a possibilidade de enfrentar uma bijudama. Ao contrário do shinobi de Konoha, que tiveram que reagir rapidamente ao ataque repentino da Kyuubi anos atrás, sofrendo perdas devastadoras. A Vila da Névoa veio totalmente preparada, desde o terceiro Mizukage até os ninjas de menor patente. Mais de 20 usuários da liberação das trevas rapidamente se posicionaram, tomando posições ao longo da trajetória do ataque. Liberação das trevas, vazio de absorção. Rato, lebre, galo. Suas mãos percorreram os selos em rápida sucessão. Entre suas palmas, vórtices espirais de absorção se formaram, sugando avidamente o chakra que compunha a bijudama. Diante de seus olhos, a esfera maciça começou a encolher. Segundos depois, um ninja baixo e atarracado, usando óculos escuros, de repente caiu de joelhos ofegante. Não consigo. Tem muito chakra. Se eu absorver mais, vou morrer. Ele foi o primeiro a cair, mas não o último. Um por um, os outros usuários da liberação das trevas também atingiram seus limites. Assim que atingiram o limite, cessaram imediatamente suas técnicas de absorção. Absorver muito chakra não era apenas perigoso, era fatal. Se seus corpos ultrapassassem seus limites, eles se tornariam nada mais do que bombas de chakra ambulantes. A bijudama continuou avançando. Os usuários da liberação das trevas, inchados com o excesso de chakra, mal conseguiam se mover. Ninjas de suporte correram para o lado deles, rapidamente levando os usuários de absorção incapacitados para longe do campo de batalha. Antes do ataque, vários ninjas da névoa ainda não haviam escapado, e o chakra absorvido pelos usuários da liberação das trevas apenas diminuiu um pouco o poder da bola. Centro de comando da Vila da Névoa. A unidade sensorial formou uma esfera de água no centro da tenda de comando, usando-a como meio de vigilância do campo de batalha. Uma distorção protuberante na esfera, que estava se estabilizando após suas flutuações iniciais, expandiu-se repentinamente, 1, 2, 3 vezes. A distorção aumentou tanto que quase se dividiu em duas esferas de água separadas. O suor escorria da testa do ninja sensorial líder. Todos os ninjas perto de F-16 e 15 recuem imediatamente. A bijudama vai explodir. Bum! A explosão foi inimaginavelmente violenta, muito mais devastadora do que qualquer ataque anterior. Um clarão vermelho ofuscante irrompeu sobre o lago, iluminando o campo de batalha com um brilho ameaçador. A onda de choque por si só foi suficiente para fazer muitos ninjas distantes voarem. Quanto aos que foram pegos no centro da explosão, não havia chance de eles sobreviverem ilesos. Mesmo à distância, com a explosão ensurdecedora abafando todos os outros sons, Yagura podia jurar ter ouvido os gritos agonizantes e os lamentos agonizantes de seus companheiros. Seu olhar escureceu ao fitar o brilho persistente da explosão. Então, selar o Três Caudas realmente não pode ser feito sem derramamento de sangue. Pessoas morrerão. Não seja ingênuo, garoto. O agente Ambu mascarado de codinome H1 falou com clara irritação com as palavras de Yagura. Só aquela explosão apagou 76 assinaturas de chakra. 76 mortos. Desde o início da batalha perdemos um total de 193 ninjas. Guarde esse número na cabeça. Yagura hesitou, depois se virou para encará-lo, surpreso. Você é do tipo sensor? H1 não disse mais nada. Ele simplesmente permaneceu em pé, com os olhos fixos no campo de batalha à sua frente. Yagura estalou a língua. Tic, agindo como um sujeito arrogante. Campo de batalha. Liberação de vento, liberação de fogo, liberação de relâmpago, liberação de lava, liberação de gelo, selos explosivos, Kenjutsu. Todos os tipos de jutsus e armas imagináveis estavam sendo lançados contra o Três Caudas. Os ataques vinham de todas as direções, impedindo de usar sua técnica do espelho de água para neutralizá-los. Ondas se formaram enquanto a fera avançava pelo lago, sua cauda poderosa varrendo as fileiras de shinobi atacantes. Ela retaliou com canhões de água, criando ondas para se defender. Técnica secreta, flor de coral.
Dança da Muda de Samambaia. Os clãs Kaguya e Karatashi lançaram um ataque combinado. Formações de corais surgiram debaixo do Três Caudas, entrelaçadas com ossos afiados como navalhas, elevando a fera bem acima da superfície da água. Com os pés fora do lago, ele não podia mais utilizar a água para defesa. A próxima onda de Jutsu ajustou suas trajetórias, atingindo a criatura exposta com força total. O Três Caudas rugiu em agonia, lutando descontroladamente enquanto esmagava a floresta de ossos e as formações de corais sob seu enorme peso. No momento em que pousou de volta na superfície da água, outra onda colossal de chakra se formou em sua boca. Outra Bijudama, gritou o ninja da névoa horrorizado. Não vacilem. Continuem atacando. É uma ordem. O Três Caudas está enfraquecendo. Alguns ninjas hesitaram, recuando instintivamente. A voz do centro de comando ecoou pelas linhas de comunicação. A Bijudama é poderosa, mas sua fraqueza é que demora para carregar. Ataquem agora. Esta é a nossa chance. Um estrondo ensurdecedor soou. Jinin Akebino balançou sua espada explosiva, detonando uma explosão para conter um golpe de cauda, apenas para xingar ao não ver nenhum dano visível. Droga! A pele dessa tartaruga gigante é absurdamente grossa. Munashi Jinpachi atacou a fera, mas mal deixou um arranhão. Chega! Desmaie já! A maioria dos ninjas da névoa se manteve firme, desferindo uma barragem implacável de ataques. Alguns foram bloqueados por caudas e ondas gigantescas, mas muitos acertaram o alvo, martelando a fera continuamente. Bem acima do campo de batalha. Unidade de liberação de tempestade. É hora do movimento final. Consegui! O trovão ribombou. 3 shinobi da liberação de tempestade formaram um triângulo no céu enquanto as nuvens se agitavam violentamente ao redor deles. Liberação de tempestade. Manifestação de nuvem gigantesca. Bum, bum, bum. 3 figuras colossais, cada uma com mais de 10 metros de altura, desceram do céu, formadas inteiramente de energia semelhante a uma nuvem. Cabeça, corpo e cauda. O Três Caudas estava preso sob seu peso esmagador. Pego completamente de surpresa, o Três Caudas foi jogado no lago, com sua forma enorme meio submersa. Ao mesmo tempo, a instável Bijudama detonou antes que sua boca. Isobu de Três Caudas observou, impotente, enquanto a massa instável de chakra irrompia em seu rosto. Outra explosão. Outra derrota. Outro selo prestes a ser colocado por esses humanos miseráveis. Foi completamente miserável. Bum! A coluna de água da explosão que chegava ao céu atingiu a altura dos 3 gigantes da liberação de tempestade. Ozuki Shirin protegeu os olhos reflexivamente da água que caía, seu corpo reforçado por chakra absorvendo o impacto. Liberte a técnica, ordenou o líder do esquadrão. Entendido. Os gigantes da tempestade se dissiparam. Yagura olhou através da névoa, observando Três Caudas imóvel emergindo da água. Acabou, finalmente. E assim, o campo de batalha ficou em silêncio. Capítulo 28. Depois de um tempo, vozes ecoaram pelo lago. Aliviado, droga. Ainda estou vivo. Irritado. A pele daquela maldita tartaruga é grossa. Minha liberação de lava não conseguiu nem derreter um pedacinho da pele dela. Agora relaxado o suficiente para fazer uma piada de mau gosto. Chega. Nosso esquadrão de taijutsu estava basicamente fazendo uma pedicure naquela fera. Quase morri esmagado. Mizukage-sama. No centro de comando, o estrategista-chefe reportava ao terceiro Mizukage. O Três Caudas foi subjugado e não consegue mais se mover. Podemos começar o processo de selamento dos Jinchuriki. O terceiro Mizukage, um ninja do tipo sensorial, já havia percebido o estado enfraquecido do Três Caudas muito antes do relatório chegar. Ao mesmo tempo, ele conseguiu detectar com precisão a contagem de baixas entre as forças de Kerigakure. Sua expressão permaneceu indiferente enquanto ele dava o comando. Comecem a selar o Três Caudas. Entendido. Com ordens enviadas do centro de comando, as unidades de combate de Kirigakure iniciaram uma retirada ordenada. Em seu lugar, a equipe de selamento assumiu o comando, formando rapidamente um círculo ao redor do Três Caudas e posicionando a formação de selamento. Uma ordem foi transmitida pelo rádio. O código H1 da Ambu, vigiando Yagura contido, se manifestou. Garoto, nem pense em correr. Parece que estou tentando fugir. Pode deixar de paranoia, por favor? Yagura suspirou, limpando as calças enquanto se levantava, olhando para o Ambu designado para protegê-lo. Não vou a lugar nenhum. Então, o que acontece agora? Você não precisa fazer nada. Apenas fique quieto e aceite o selamento. O Ambu não tinha intenção de ser educado. Enquanto falava, deu um passo à frente, tentando conter Yagura. Yagura instintivamente deu um passo para trás, erguendo as mãos. Isso é mesmo necessário? Eu consigo andar sozinho. O Ambu permaneceu inexpressivo. Você não tem escolha. Em um instante, 2 membros da Ambu apareceram atrás de Yagura, cada um realizando um jutsu para contê-lo. Liberação de água, jutsu da prisão de água. Uma esfera de água se materializou, prendendo Yagura completamente. Sem meios para resistir, Yagura se resignou à sua situação, até mesmo parando um momento para refletir sobre como Atake Kakashi deve ter se sentido quando foi pego em uma prisão de água antes. Uma lição gratuita de experiência. Yagura, com os olhos opacos e sem emoção, encarou o Ambu do lado de fora da prisão, convencendo-se de que aquela situação era, de alguma forma distorcida, uma vitória. Só que não era. Estar amarrado, incapaz de se mover, enquanto a pressão da água atingia seu corpo, não era nada agradável. Uma pessoa normal não seria capaz de mover um músculo, muito menos se libertar dessa técnica. Fique de olho nele. Depois de todo o esforço que foi necessário para subjugar o Três Caudas, se esse pirralho Jinchuriki escapar, tudo terá sido em vão. O código H1 deu uma ordem estrita aos outros Ambu. Yagura, sem graça, exalou uma série de bolhas. Esses caras eram idiotas ou algo assim?
Quando é que ele demonstrou alguma intenção de fugir? Ele era uma pessoa perfeitamente decente, certo? Não que isso importasse para Ambu. Para eles, bons ou maus, criança ou adulto, a missão era transportá-lo em segurança, em condições de risco zero. Liberação de água, chicote de água. 4 Ambu estenderam tentáculos de água para dentro da prisão de água. Embora Yagura não pudesse vê-los, ele podia sentir seus membros sendo amarrados pelos chicotes de água. Espere, algo parecia estranho. Não, isso estava realmente errado. Yagura, glub glub glub, que diabos? Você está indo longe demais. Os 4 Ambu que mantinham os chicotes de água mantiveram seu chakra fluindo, enquanto os 2 que haviam lançado a prisão de água retiraram suas mãos, recuperando sua mobilidade. Sair. Os 4 Ambu levantaram a prisão de água e começaram a transportá-la em direção ao Três Caudas, cercados por uma formação protetora de mais de 20 Ambu adicionais. Yagura, agora testemunhando em primeira mão que uma prisão de água poderia funcionar como uma unidade de contenção móvel, ficou impressionado e profundamente irritado. Se ao menos ele não estivesse lá dentro. Ah, tudo bem. É melhor considerar isso como mais uma experiência de vida. Pelo menos esses caras teriam uma história divertida para contar algum dia sobre como eles restringiram o futuro quarto Mizukage. Resignado ao seu destino, Yagura relaxou dentro da prisão de água móvel, aguardando calmamente sua chegada ao local do selamento. À medida que se aproximavam, ele se tornava cada vez mais consciente do tamanho do Três Caudas. Se ele tivesse que comparar, sua altura total provavelmente não seria maior que um dedo do pé. Jinchuriki Yagura entregue. O código H1 liderou o grupo, entregando-o ao líder da equipe de selamento. Entendido. O líder do esquadrão de selamento assentiu, olhando para o garotinho preso na prisão de água. Então, este é o Jinchuriki. Os 4 Ambu soltaram seus chicotes de água e, sem chakra para sustentá-los, a prisão de água desmoronou. Yagura sacudiu o cabelo encharcado, forçando um sorriso. Você não me deixaria trocar de roupa primeiro? O líder do esquadrão de selamento sorriu. Garoto, poderíamos usar um jutsu de liberação de fogo. Eu vou passar. Suas roupas encharcadas eram insuportáveis, então ele decidiu que era melhor tirá-las. Sabendo que logo teria uma marca de selamento na barriga, assim como Naruto, tirou a camisa e a jogou de lado. Voltando seu olhar para o Três Caudas imóvel próximo, Yagura cerrou os punhos e perguntou. Quando começamos? Surpresos pela falta de medo ou resistência, a equipe de selamento trocou olhares. Como o Jinchuriki deles era cooperativo, isso os poupou de muitos problemas. O líder do esquadrão de selamento exalou uma baforada de fumaça e lançou a Yagura um olhar de aprovação antes de sorrir. Agora mesmo. O Três Caudas foi derrotado, incapaz de resistir. A equipe de selamento estava pronta, e os Jinchuriki estavam submissos. Estava tudo no lugar. Yagura foi guiado até a plataforma cerimonial e deitou-se. Formação dos 3 selos. Dor. Uma palma atingiu seu abdômen, provocando um calor abrasador enquanto as marcas de selamento se espalhavam por sua pele como ferro derretido. Yagura estremeceu, instintivamente tentando se enrolar, mas o Ambu conteve seus membros com chicotes de água, deixando-o incapaz de se mover. Com a formação de selamento em vigor, o líder do esquadrão retirou a mão e o chakra se dispersou de seus dedos. O selo do Jinchuriki está completo. Comecem a transferência. Yagura ofegou, olhando para baixo. O selo intrincado em seu estômago lembrava um catavento de 3 lâminas. Antes que ele pudesse processar melhor, a equipe de selamento ativou seu jutsu. Selo. Uma onda de chakra foi extraída do Três Caudas e canalizada para o corpo de Yagura através do selo em seu estômago. Seu corpo imediatamente ficou insuportavelmente pesado. Uma massa avassaladora de chakra, muito além do seu, inundou-o. Ele não conseguia se mexer. Não tinha forças. À medida que o mundo ao seu redor desvanecia para o branco, sua consciência vacilava. Quando Yagura voltou a si, ele se viu em um espaço diferente. Muros imponentes o cercavam por 3 lados, tão altos que o teto era inacessível. Sob seus pés, a água mal cobria seus dedos. Diante dele, nas sombras fracas, erguia-se um enorme portão de ferro. Atrás dela, o Três Caudas, uma enorme tartaruga de casco cinza, o observava com olhos vermelhos sangue. Gole. Yagura deu um passo para trás, inquieto. Mesmo sabendo que aquela era sua paisagem mental, mesmo sabendo que o Três Caudas estava trancado atrás daquele portão, ser encarado por uma fera tão colossal era estressante. Preparando-se, Yagura deu um passo à frente e acenou. E aí, Três Caudas? Faz tempo que não nos vemos. Levantando uma sobrancelha, ele acrescentou. Não tenho certeza se existe tempo para você aqui, mas boa tarde? Capítulo 29. Embora estivesse mentalmente preparado para essa possibilidade, ver o enorme portão selado e os Jinchuriki diante dele fez Isobu finalmente aceitar a realidade. Isso era real, não um sonho. Depois de tantos anos, ele foi novamente selado dentro de um humano. E desta vez era uma criança humana. A menos que ocorresse algum incidente inesperado, considerando a expectativa de vida humana, na pior das hipóteses, ele ficaria preso dentro dessa criança por décadas. Deprimente. Yagura esperou que Isobu fizesse o primeiro movimento, mas Isobu não parecia interessado em se envolver com ele. Depois de olhar para o rosto do Jinchuriki, ele simplesmente baixou as pálpebras. Yagura, hein? Seria esse o lendário olhar semicerrado?
As bestas com cauda também faziam isso? Ou seria só a imaginação dele? Por que Isobu parecia tão resignado, quase como se estivesse de mau humor? Será que Isobu era socialmente ansioso? Na verdade, parecia mais fácil conversar com ele do que com aquela raposa tsundere. Ansiedade social? Não importava. Karatashi Yagura era o melhor em convencer as pessoas, fossem elas pessoas ou bestas com cauda. Agora que ele conseguia entrar no espaço mental e ver Isobu cara a cara, esta era a oportunidade perfeita para se comunicar diretamente. Ele não iria deixar isso passar em vão. Sabendo que Isobu não conseguiria escapar do selo, Yagura se preparou e se aproximou, agarrando as barras da gaiola. Ei, alô? Moshi Moshi? Annyeonghaseyo? Isobu conseguia mais ou menos entender que o garoto o estava cumprimentando, mas... Esse garoto caiu de cabeça quando era bebê? Por que você não me responde? Yagura se inclinou para frente e bateu nas grades da cela. Não me diga que você está dormindo. Tartarugas dormem com os olhos abertos? Isobu finalmente falou, sua voz profunda e retumbante. Eu não sou uma tartaruga. Ah, então você está acordado. Isso significa que podemos conversar direito. Yagura sorriu, batendo no peito com confiança. Ele olhou para cima e encontrou os olhos de Isobu. Vamos começar com as apresentações. Sou Karatashi Yagura. Tenho 7 anos, gosto de jogos, mergulho e boa comida. Não gosto de peixe com muitas espinhas. Meu sonho é me tornar o 4º Mizukage e unificar o mundo. Isobu. Sim, definitivamente uma criança humana. E extremamente barulhento. Tudo que ele queria era paz e tranquilidade. Mas dentro deste Jinchuriki, isso não parecia possível. É? Yagura observou-o estupefato enquanto Isobu virava lentamente seu corpo enorme e se jogava no chão, de costas para ele. O que foi isso? Recusando-se a aceitar novas mensagens? Era assim que as bestas com cauda normalmente agiam? Yagura estava completamente confuso. Isobu, seus amigos Shukaku e Kurama não são nada assim. Você deveria aprender com eles. Como eu vou usar os métodos do Naruto se você não age como a besta com cauda do Naruto? Isobu parecia ter realmente adormecido. Percebendo que nem todas as bestas com cauda eram iguais, Yagura suspirou. Se Shukaku e Kurama eram tsunderes, então Isobu era mais como um monge budista e incrivelmente retraído socialmente. Ele não apenas se recusou a falar com seu Jinchuriki, como também não parecia interessado em escapar dele. Bem, tudo bem. Pelo menos ele era mais quieto que Shukaku e Kurama. Yagura bagunçou desajeitadamente o próprio cabelo e bateu nas grades novamente. Não me coloque no mudo. Preciso do seu poder para atingir meu objetivo. Não é problema meu. Isobu fechou os olhos, pretendendo dormir por alguns dias primeiro. Se alguém pudesse bater na cabeça dele e colocá-lo em hibernação por algumas décadas, seria ainda melhor. Isobu. Ao ouvir seu verdadeiro nome, Isobu congelou no meio do ronco. Então, exatamente como ele esperava, alguém lhe deu um golpe na cabeça, metaforicamente falando, um chamado para acordar que o deixou atordoado. Num instante, Isobu se virou com uma agilidade surpreendente, seu único olho grande fixo em Yagura. Você, como você sabe esse nome? Finalmente, uma reação. Vendo que seu plano funcionou, Yagura sorriu e colocou as mãos na cintura. Primeiro de tudo, não me chame de você. Ah, deixa pra lá, essa piada já é ousada demais. Ele acenou com a mão em sinal de desdém, ignorando deliberadamente a expressão urgente de Isobu. Sorrindo, ele disse, me chame pelo meu nome. Sou Yagura, e vou te chamar de Isobu. Parece bom? Responda a minha pergunta primeiro. Se as outras bestas com cauda vissem Isobu agora, ficariam atordoadas. Aquele que estava sempre no fundo da cadeia alimentar entre eles, o mais fácil de conversar, era realmente tão sério assim? Mas Isobu tinha todos os motivos para isso. Além de Shukaku, que sempre se gabava de si mesmo, apenas o sábio dos 6 caminhos e as outras bestas com cauda conheciam seus nomes verdadeiros. Durante séculos, o mundo ninja só se referia a eles por suas caudas, 1 cauda, 2 caudas, 3 caudas. Simples e fácil de lembrar. Isobu se aproximou, sua figura enorme pairando sobre Yagura além das grades. Como você conhece o nome Isobu? Sua aproximação repentina fez Yagura engolir em seco. Ele olhou fixamente para o enorme olho à sua frente. Gole, você não vai me comer, né? Isobu franziu a testa. Eu não como humanos. Bestas com cauda não comem humanos. E este é o espaço mental. Yagura não tinha certeza de como, mas percebeu que Isobu estava irritado apenas pela expressão dele. Mesmo assim, eles finalmente estavam conversando. Isso era um progresso. Colocando a mão no peito, Yagura abaixou a cabeça levemente, sua voz suavizando como se estivesse falando com um velho amigo. Porque na minha vida passada, eu era seu Jinchuriki, Isobu. Eu até lutei ao lado das outras bestas com cauda e seus hospedeiros. Seu nome é Isobu, 6 caudas é Saiken, 9 caudas é Kurama, 4 caudas é Sengoku. Esqueci o resto. Isobu estreitou os olhos. Vida passada? Mas Yagura não apenas adivinhou seu nome, ele também acertou os outros. Vendo a reação de Isobu, Yagura continuou. Isso mesmo. Eu reencarnei para salvar o mundo. Na minha vida passada, eu era seu Jinchuriki, Isobu. Salvar o mundo? O olho de Isobu quase saltou para fora. Mas as próximas palavras de Yagura o abalaram profundamente. Na minha vida passada, Madara Uchiha não morreu. Ele planejou capturar todas as 9 bestas com cauda e selá-las dentro da estátua demoníaca do caminho exterior para invocar o 10 caudas. Isobu. Madara Uchiha? O caminho exterior? O 10 caudas. Qualquer um desses nomes seria suficiente para fazer uma besta com cauda tremer. Se o 10 caudas for revivido, você sabe o que acontecerá com o mundo. Yagura suspirou, sentando-se de pernas cruzadas como se estivesse conversando com um velho amigo. Da última vez foi difícil. Madara me aplicou um genjutsu. Você foi selado na estátua e eu morri. Depois fui reanimado para lutar por ele. Foi horrível. Isobu processou isso e franziu a testa. Mas humanos não vivem mais que 100 anos.
Até Madara já deveria estar morto há muito tempo. Ele está. É por isso que ele está se escondendo no subsolo, usando outra pessoa para executar seu plano. A expressão de Yagura se obscureceu. Assim que reunirem todas as bestas com cauda, usarão o renascimento Rinne do Rinnegan para reanimá-lo. Rinnegan? Ele o despertou depois de lutar contra a Shirama Senju. Muita informação. O cérebro de Isobu está sobrecarregado. Yagura se inclinou para frente, encarando Isobu seriamente. É por isso que preciso do seu poder para ficar mais forte e rápido. Isobu, você não quer ser selado dentro da estátua novamente, quer? Capítulo 30. Um longo silêncio pairou no espaço mental compartilhado entre Yagura e Isobu. Ambos estavam imersos em pensamentos. Parecia que a mente frágil da besta com cauda estava assustada. Mas mesmo se tivesse outra chance, Yagura ainda tomaria a mesma decisão. Ele poderia ter seguido o caminho de Naruto e Killer Bee, construindo lentamente um vínculo com sua besta com cauda, dominando gradualmente seu poder e eventualmente, se tornando um Jinchuriki perfeito. Mas isso foi muito lento. Quem sabia quanto tempo levaria para Isobu abrir? O cara era praticamente um recluso. Aproveitando seu conhecimento do futuro, Yagura planejou desde o começo estragar a trama para Isobu, convencendo a fera de que ele era uma alma reencarnada que já havia vivido tudo antes. Afinal, este mundo já era bizarro o suficiente. Com técnicas como Edo Tensei e Renascimento Rinne em ação, alegar reencarnação não era um exagero. Ao estabelecer um inimigo comum e objetivos compartilhados, ele poderia garantir que seus interesses estivessem alinhados e promover a cooperação. O vínculo pode vir depois. Você está dizendo a verdade? Após uma longa pausa, Isobu finalmente falou. Ele não conseguiu encontrar nenhuma falha nas palavras de Yagura, mas uma ponta de dúvida permaneceu. E se? Ele entendeu muito bem que se seu oponente fosse realmente Uchiha Madara, mesmo que Yagura ganhasse seu poder, ele ainda não seria páreo para ele. Cada palavra é verdadeira. Yagura assentiu firmemente e decidiu aumentar a aposta. Neste momento, Madara já deu seu Rinnegan a um ninja chamado Uzumaki Nagato. Se seu plano der certo, Nagato servirá como seu executor, reunindo todas as 9 bestas com cauda e usando o renascimento Rinne para trazer Madara de volta à vida. Em alguns anos, eles começarão a agir. Yagura manteve sua explicação concisa, omitindo certos detalhes e mudando sutilmente a narrativa. Na realidade, as primeiras ações da Akatsuki foram recrutar ninjas desonestos e assumir missões para obter financiamento. A captura real das bestas com cauda, a parte que Isobu mais temia, ainda levaria 20 anos. Para Isobu, hoje foi o dia mais exaustivo de sua existência como uma besta com cauda. Primeiro, ele foi dominado e selado dentro de um pequeno corpo humano. Então, da boca daquele pequeno humano, ele aprendeu uma série de verdades terríveis que ameaçavam todos os animais com cauda. E o pior de tudo, esse pequeno humano estava claramente atrás de seu corpo e de seu poder. Bestas com cauda não eram as criaturas mais inteligentes, mas Isobu ainda conseguia dizer exatamente o que Yagura queria. Você ao menos entende o quão forte Uchiha Madara é? Isobu fixou seu olhar em Yagura. Claro, até mesmo o mais forte de vocês, o 9 Caudas, um dia não passou de uma besta invocada. Uf. Mesmo que não fosse exatamente hora de rir, Isobu ainda sentiu uma ponta de diversão com a história embaraçosa da 9 Caudas. Mesmo que você domine meu poder, você ainda não será páreo para Madara. Não precisamos lutar com ele. Como se isso fosse uma opção. Se Uchiha Madara fosse revivido, o mundo estaria acabado. Depois do arco Pen, a Era Hokage efetivamente terminou. Na Quarta Guerra Ninja, a partir do momento em que Edo Madara foi invocado e começou a humilhar os 5 Kage, toda a escala de poder de Naruto entrou em uma espiral de insanidade. Desde o começo, o objetivo de Yagura nunca foi lutar contra aquele homem. Ele não permitiria que os níveis de poder chegassem a níveis tão absurdos. Sua missão era moldar um mundo que permanecesse dentro da escala de poder da Era Pré-Pen. Se as coisas piorassem além disso, Yagura poderia muito bem tirar as mãos do teclado e deixar Naruto e Sasuke cuidarem da bagunça. Porque depois disso, Konoha tinha Naruto e Sasuke como códigos de trapaça ambulantes. Não importa o quão forte Kirigakuri se tornasse, ele sempre seria relegado a segundo plano, servindo como pano de fundo de Konoha. Então, o olhar de Yagura escureceu. Tudo o que precisamos fazer é derrotar os representantes dele e destruir o Rinnegan. Uchiha Obito, Uzumaki Nagato, Kabuto e Yakushi. E o cérebro por trás de tudo isso, Setsu Negro. Se aqueles 4 fossem eliminados, não importava quanto Madara tivesse planejado em vida, ele estaria morto. O que ele faria? Sairia da vida após a morte sozinho? Os olhos de Isobu se arregalaram quando uma nova linha de pensamento se abriu para ele. Certo, eles não conseguiram derrotar Madara. Mas seus representantes? Eles eram definitivamente derrotáveis. Se eles os eliminassem antes que Madara pudesse ser revivido, o problema estaria resolvido. Tudo bem. Embora não tivesse certeza de que as palavras de Yagura eram totalmente confiáveis, Isobu não estava disposto a correr o risco. Depois de refletir por um longo tempo, ele finalmente concordou com a cabeça. E se fosse verdade? Ser selado dentro da estátua demoníaca do caminho exterior e transformado no 10 Caudas seria muito pior do que ser um Jinchuriki. Mesmo que ele estivesse sendo enganado, seria apenas por algumas décadas. Comparado ao pesadelo do 10 Caudas e Madara, isso não era nada. Nesse ponto, sua melhor opção parecia ser confiar neste pequeno Jinchuriki e garantir que ele ficasse mais forte para não ser capturado pelos representantes de Madara. O rosto de Yagura se iluminou. Você concorda em cooperar, Isobu? Cooperar soa melhor. Isobu pretendia dizer, vou deixar você usar meu poder. Mas ao ouvir a frase de Yagura, decidiu mudar de ideia. Tudo bem, podemos cooperar. Qual é o seu nome mesmo? Yagura. Karatashi Yagura. Yagura. Sim,
Ao ver o quão animado Yagura ficou só de ouvir seu nome, Isobu de repente sentiu uma estranha vontade de sorrir. Vou te dar uma parte do meu chakra primeiro. Tente senti-lo. Uma esfera de chakra apareceu diante de Isobu, pairando suavemente no ar. Não era uma bijudama. Ao contrário daquela força destrutiva, esta bola de chakra era estável e refinada. Os olhos de Yagura brilharam enquanto observava a pequena esfera de chakra descer lentamente em sua direção. Ele estendeu a mão para pegá-la. No momento em que seus dedos fizeram contato, ele sentiu uma onda avassaladora. Aquela pequena esfera continha várias vezes mais chakra do que seu corpo inteiro. Animado, ele perguntou: como eu uso isso, Isobu? Isobu olhou para ele, mas optou por não responder. Em vez disso, ele simplesmente disse: alguém está chamando você lá fora. Vou dormir. Até a próxima. Depois de tudo que aconteceu hoje, até uma besta com cauda precisa descansar. E quando enfrentamos dificuldades, dormir sempre foi a melhor solução. Antes que Yagura pudesse reagir, o orbe de chakra avançou, afundando em seu corpo de forma incontrolável. Merda! Um enorme influxo de chakra o dominou, fazendo sentir como se seu corpo estivesse prestes a desmoronar. Seus olhos quase reviraram. Ele mal teve tempo de amaldiçoar Isobu por não lhe dar nenhuma preparação antes que sua consciência fosse expulsa à força do espaço mental. Fracamente, ele começou a ouvir vozes do mundo exterior novamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.